Bom, quem também joga hoje à noite na Copa do Brasil é o Vasco. O Vasco vai pegar o Nova Iguaçu no Newton Santos às 9h30 da noite. E o Sport TV também transmite ao vivo. A Débora Gares já está pelo estádio e tem todas as informações. Boa tarde, Débora. Oi, Mari, tudo bem? Muito boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. O time que vai a campo logo mais deve ser muito parecido com aquele que enfrentou o Flamengo no final de semana pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Derrota por 1-0. Com destaque para a provável estreia entre os titulares do atacante angolano Lloyd Augusto. Ele até jogou na última partida, mas entrou durante o segundo tempo. O Paulinho, que cumpriu suspensão no último jogo, volta a estar à disposição e deve estar entre os titulares também. Já Tietê é desfalque certo porque continua tratando um problema no joelho. A provável escalação deve ter o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. No meio-campo, o Hugo Moura, o Paulinho ou o Matheus Carvalho, também o Felipe Coutinho, Lloyd Augusto, Ryan e o Verrete. O Vasco teve 2 dias de treino para essa partida e já se pode dizer que está, digamos, acostumado ao tapetinho aqui do estádio Newton Santos, já que essa partida contra o Flamengo no sábado foi disputada aqui no estádio e antes disso o time tinha feito 2 treinos por aqui, Mari. Disputada e bem, né? E Débora, a torcida do Vasco está me falando que se tem Copa do Brasil, tem gol do Verrete, procede? Pois é, né, Mari, porque ele marcou em todas as fases da Copa do Brasil no ano passado, quando o Vasco chegou à semifinal da competição. Ele terminou, inclusive, como artilheiro da Copa do Brasil com 7 gols. E este ano já fez gol também. Logo no primeiro jogo do Vasco contra o União Rondonópolis do Mato Grosso, foi vitória por 3-0. Vamos ver, então, se ele continua nessa boa pegada. Falando um pouquinho do Nova Iguaçu, o time deve ir com força máxima para essa partida. O técnico Carlos Vitor, inclusive, poupou alguns titulares na partida de final de semana contra o Madureira pela Taça Rio. Terminou a partida empatada em 0-0. O atacante Vitor Rangel é que deve ser o desfalque para esse jogo. Nova Iguaçu e Vasco se enfrentam na Copa do Brasil, aliás, pela primeira vez. Mas já se enfrentaram, lógico, muitas vezes pelo Campeonato Carioca. A última partida foi no início da Taça Guanabara, empate em 1-1, mas o Vasco estava jogando com um time de garotos. E vale lembrar que no ano passado foi o Nova Iguaçu que tirou o Vasco da semifinal do Campeonato Carioca. Então vamos acompanhar como vai ser esse reencontro, lembrando que em caso de empate nessa fase, o jogo vai para os pênaltis, Mari. Boa, ainda tem um climinha de revanche, né? Obrigada, Débora. Boa tarde, bom trabalho a você. O Vasco entra em campo hoje, vai encarar o Nova Iguaçu. E não é Campeonato Carioca não, povo. É Copa do Brasil. Um confronto que anda agitado aí nos últimos anos. E muita coincidência, né? 2 cariocas se encontrarem tão cedo na competição. Rodou. Um confronto que tem agitado o futebol carioca promete ser uma das principais partidas da segunda fase da Copa do Brasil. O Vasco enfrenta o Nova Iguaçu às 9h30 da noite no estádio Newton Santos, em uma releitura da semifinal do Campeonato Carioca do ano passado. No primeiro confronto das equipes nesse ano, um empate em 1-1 pelo estadual. Agora, em um confronto inédito na competição nacional, um empate leva a decisão para os pênaltis. O técnico Fábio Carilli tem à disposição o mesmo elenco que foi para o jogo de ida da semi do Carioca contra o Flamengo. Tietê segue como único desfalque por conta de uma lesão no joelho direito. A expectativa é de que o Cruz Maltino tenha força máxima na busca pela classificação. A atual semifinalista da competição, o Vasco terá um adversário que conhece bem no caminho para a terceira fase. Nota 10. Quem vai ser nota 10 hoje? Fala pra mim, Lucas Pedrosa. E o homem já tem a escalação, hein? Sim. Já? Você já tem a escalação? Tem a provável escalação. A provável escalação do Vasco, o Pedrosa fala agora e aí a gente comenta o que ele concorda, o que ele não concorda, se ele tá bravo, se ele não tá. Fala aí pro povo, Pedrosa, como vem esse Vasco contra o Nova Iguaçu? Então vamos lá, Fernanda. Provável escalação, até porque o jogo é só 9h30, pode acontecer qualquer coisa, mas a gente sempre traz aqui a informação que a gente conseguiu apurar. É a seguinte: Léo Jardim no gol, na lateral direito Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho ou Cocão, mas provavelmente o Paulinho vai ser utilizado como segundo volante, Coutinho no meio. E aí a estreia de Nuno Moreira deve acontecer na ponta esquerda, jogador contratado
pelo Vasco da Gama junto ao Casapia, né? Ele deve fazer sua estreia, já que ele não jogou contra o Flamengo, na ponta esquerda, Nuno Moreira. Começando como titular, essa é a informação que eu consegui apurar nessa manhã. Na direita, o Ryan, que vem fazendo bons jogos desde que ele chegou ao time do Fábio Carille. E no ataque, Pablo Verratti, o artilheiro do Vasco da Gama da última Copa do Brasil. Inclusive, uma curiosidade, Fernanda, que vale a pena a gente citar, que é a seguinte: o Verratti fez gol em todas as fases que ele jogou na Copa do Brasil. Desde que ele estreou nessa competição, ele fez gol em todas as fases da Copa do Brasil. Desde que ele vestiu a camisa do Vasco da Gama, não só foi artilheiro com 7 gols no ano passado, em 2024, como também tem um gol já contra o União de Rondonópolis nessa temporada. Então ele gosta da competição. Ele adora a Copa do Brasil. Né? Lembrando que hoje, como é que é o esquema hoje? O Nova Iguaçu é o mandante, né? Sim. E se der empate... Pênalti. Isso. Ganhou passa quem ganhou, obviamente. E por que esse jogo vai ser lá no Newton, hein? Porque o Nova Iguaçu optou por mandar lá para justamente você ter renda, né? Porque se ele manda, ele poderia ter vendido o jogo para outro estado. Sim. Mas aí você teria apenas o dinheiro da venda. Então o Nova Iguaçu, que é daqui do Rio de Janeiro, que evitaria uma viagem, que preferiu o Newton Santos nesse momento, também vai ganhar a renda do jogo para ele. Porque ele pode até não se classificar e ganhar o Pix da CBF. Mas ele vai ganhar a renda do jogo por ser o mandante. A torcida do Vasco deve colocar aí pelo menos uns 20 mil, 25 mil, pelo menos aí até o momento vendidos. Então o Nova Iguaçu pelo menos vai ficar com a renda dessa partida, né? Você gostou dessa escalação? O que você Eu gostei. Você mudaria o quê, Pedrosa? Não, eu acho que é esse time mesmo, Fernanda. Eu sempre prefiro o Jair do que o Hugo Moura. Acho o Hugo Moura um bom jogador, mas eu acho que o Jair dá muito mais qualidade. Jair. Hugo Moura, Paulinho e Coutinho. Então, assim, eu acho que o Jair dá uma lucidez muito maior pro time do Vasco do que o Hugo Moura, mas o Hugo Moura também não é um grande problema, muito pelo contrário, ele é um bom jogador e pode ajudar bastante. Lá na frente, o Nuno Moreira, naturalmente, tem que fazer a estreia, tem que jogar, até porque tá treinando desde a semana passada. Muita gente vai falar assim, mas o Lloyd, gente, chegou jogando. Então, assim, ele não tem nem tempo para jogar 90 minutos, para jogar 80, 70 minutos. Ele tá num recondicionamento físico ainda. Então, assim, eu entendo que tirar o Ryan nesse momento também, que vem fazendo boas partidas, não faria sentido. E o Verratti é indiscutível, né? Tudo que eu falei aqui, artilheiro da Copa do Brasil ano passado, um cara que fez gol em todas as fases da competição, você não tem como abrir mão do único jogador que faz gol constantemente numa competição que, pra mim, é até mais importante do que o jogo de sábado contra o Flamengo. E tem um cara que eu já falei aqui, que eu tô adorando ele, né, nesse início de temporada. Acho um menino firme, corajoso. E a gente vai ver o que o Lucas Freitas falou sobre a expectativa para essa partida. É jogo decisivo, é um jogo só, então vamos, como falei, terminamos nossa preparação, fizemos nosso trabalho, continuar evoluindo, continuar crescendo, para que, mesmo eu jogando bem, eu quero que o Vasco vença, isso é o mais importante para mim. Ô Pedrosa, você acha que talvez por esse jogo, a escolha de não colocar um Nuno na última partida, ela foi determinante? Não. Porque ele está começando como titular, né? Eu não acho que foi determinante. Eu acho que o cara, ele realmente errou, cometeu um equívoco. E você comentou isso aqui na hora, né? De ter morrido. Inclusive, ele morreu com 4 substituições, podendo fazer a quinta, podendo colocar o Nuno no jogo. E ele escolhe ali outros jogadores na frente do Nuno e eu não entendi o porquê. Definitivamente não entendi. Você pode até, porque o Wesley joga do lado direito, o Piton estava com o amarelo, pro Lloyd fazer uma cobertura maior. Mas o Nuno também faz cobertura. O Nuno, ele também é um cara que evoluiu bastante no futebol português, desde o Vizela, passando pelo Casapia, justamente nessa questão tática. Ele também evoluiu nesse sentido. Então, na minha humilde visão, a escolha do Nuno nesse jogo é uma correção do que ele não fez no jogo passado. Para mim, ele tem que jogar, tem que ser titular, foi o reforço mais caro e o Vasco da Gama tem que utilizar esse atleta, até porque o Carille pediu pontas, então ele tem que utilizar os pontas. Na direita, eu entendo completamente a manutenção do Ryan, porque é um garoto que, desde que voltou do Sul-Americano Sub-20, tem feito boas partidas. E a gente fez até análise ontem aqui, o melhor lance aí do Vasco no jogo contra o Flamengo foi o lance com o Ryan, um menino com muita qualidade, vertical, um menino que vem para incendiar mesmo a partida. Agora, eu sempre acho interessante, numa situação que vive o Vasco, como agora, de construir e pensar como vai ser a temporada, um fato novo, que cria uma expectativa no torcedor, que é o caso do Nuno. Ainda mais nessas beiradas,
que tem sido o grande problema. O Vasco tinha 2 problemas, as beiradas de ataque e a defesa. Só que a defesa, ela está completamente resolvida no seu time titular, né, Henrique Pedrosa? E ainda tem o Lemos no banco, que teoricamente foi contratado, Fernanda, como um zagueiro titular. Só que o Lucas Freitas, ele tomou tanta conta da posição que ele conseguiu utilizar no lado esquerdo uma posição que seria teoricamente do Lemos, e ele assumiu, cara. Tem feito boas partidas realmente, boa saída de bola, não tem se escondido nos clássicos, por exemplo, enfrentou o Botafogo, enfrentou o Flamengo 2 vezes e fez boas partidas. Então, assim, nesse sentido, eu não estou tão preocupado. Eu acho que o maior problema do Vasco seria realmente a efetividade, porque lá na frente só o Verratti faz gol. Sim. Então ele precisa ter um companheiro para dividir essa responsabilidade. O Coutinho é um cara que não faz tantos gols. O Nuno, quando sai de Portugal, ele tem 10 participações em gols e 21 jogos. Então isso também seria muito interessante para ele poder ter uma oportunidade, né? E se entrosar também com os companheiros, porque é completamente normal. Eu tô com uma expectativa boa em relação a esse jogador. Então me fala, quanto que você acha que vai ser esse jogo? Já que você tá com a expectativa boa. Quanto eu acho que vai ser? Difícil. Vou colocar aqui 2-1 Vasco. Eu também pensei nesse placar, sabia? 2-1 Vasco. Eu acho que vai ser um jogo duro pro Vasco. Não vai ser um jogo fácil, mas eu acho que o Vasco vai passar. Essa é a minha humilde opinião. Esse é o meu achismo, na verdade, né? Exato. Porque em placar não tem como ter opinião. O troço não aconteceu ainda. O Vasco, com o time, a Davi já falou, o Nuno pode jogar, reforços, o Vasco já jogou no tapetinho bem contra o Flamengo. Nova Iguaçu é um time de menos técnica. Fernando Santos, o Vasco tem obrigação de se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil hoje à noite? Não. Pô, eu não entendo isso, Bigode. Pô, E eu vou te dizer por quê. Eu vou te dizer por quê. Eu e Flávio Amêndola sabemos por quê. Ah, tem Temos algumas informações negocinho aí no meio. importantíssimas. Temos 2 informações importantes. O senhor quer saber? Ah, vai, cara. Tô respirando aqui, tô igual o Vidal. Tô respirando aqui pra não me estressar. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, segura minha bolsa, no hotel. Um beijo pra essa galera linda de casa que nos acompanha Tá sempre. bonito, hein, cara? Ele vem Botou fazer branquinho. alguma coisa depois. Muito obrigado. Olha lá, hein? Não alimente eles. A gente vai sempre na direção contrária. Todo mundo queria fazer ontem, a gente vai hoje. Perfeito. Não alimente, sobretudo não hidrate eles. Muito bom, garoto. GV, Por que não tem obrigação? Que negocinho? Eu tenho primeiro que dos últimos 5 jogos entre Nova Iguaçu e Vasco, 2 vitórias de Nova Iguaçu, 2 empates e 1 vitória do Vasco. É sério? A última vitória foi em 2023. 2023. É sério? Sério. É sério isso. É sério. E o Nova Iguaçu, em seu CT, tem um campo de grama sintética também. É sério? É sério. Então, dentro de todas essas informações, de tudo que vem acontecendo nos últimos confrontos, de como foi o último confronto também em São Januário, entre Nova Iguaçu e Vasco, Vasco e Nova Iguaçu, como queira, o Nova Iguaçu conseguiu criar muitos problemas para a equipe vascaína. Então, o Vasco tem a responsabilidade, óbvio, porque é um time de muito maior investimento, busca coisas muito grandes esse ano no cenário nacional. Então, tá rindo, né? Você não vale nada. Então, essa obrigação não existe, responsabilidade sim, mas o Nova Iguaçu já se mostrou um adversário à altura e pode causar problemas para o Vasco nesse jogo. Sendo que, mais importante, que é um jogo eliminatório. E isso... Então, não, deixa eu te falar isso. Tem uns elementos diferentes hoje que, assim, segurar o primeiro tempo. Tô falando do Nova Iguaçu, quem vai propor o jogo é o Vasco, naturalmente. E o Cal, que é excelente treinador e é da bola, Bigode, sabe disso. O Nova Iguaçu tem que ser malandro. O Vasco tem mais qualidade, de repente não tem tanto entrosamento, não tem grama sintética, mas é o Vasco, né? Você não pode sair pro Anderson Silva pra trocação, que ele vai te dar um boxe e você vai cair. Você vai esperar a boa e vai tentar. Eu acho que tem uns elementos, que é tipo isso, segurar o jogo, segurar o resultado, tentar irritar, jogar a torcida do Vasco contra o time, porque a torcida do Vasco tá sem paciência já. Tá um pouquinho, né, depois dos últimos jogos e tal. Enfim, não é um jogo fácil não, de verdade. Não é. Fácil não é. A gente já viu como o Vasco vem tendo dificuldades contra o Nova Iguaçu, não só esse ano, nos anos anteriores também a gente viu isso. Não à toa o Nova Iguaçu eliminou o Vasco na semifinal do Carioca do ano passado. Mas eu acho que para hoje, para o Vasco tem que ser tudo ou nada. Tem que ser decisão. Cada dividida tem que ser um prato de comida. Os caras têm que entrar com sangue nos olhos. Por quê? Você, primeiro, caso você se classifique, você tira um pouco a pressão,
eu acho que já existe uma certa pressão. E aí é uma pressão que vem de fora para dentro, em cima do Carille. Você classificando, você ameniza isso um pouco. E aí, claro, no final de semana você tem uma semifinal de estadual onde você tem que fazer 2 gols de diferença para chegar à final. Convenhamos, é muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil. E a questão financeira. A gente sabe como o Vasco vive um problema financeiro, não sei se um problema, mas não está tão bem assim financeiramente. Um problema financeiro, sim. Então... Inclusive, ontem teve nota oficial de novo. E eu conversei ontem, na Sapucaí, com membros do alto escalão do Vasco. Eu falei, caramba, tinha uma nota de repúdio, eu não li. Falei, tô no carnaval, não vou ler não, vou ler em casa amanhã. Que era sobre matéria que falou que o Vasco devia dinheiro. Isso. E eles me falaram que aquilo não é verdade. Então, assim, além disso, o Vasco ainda está envolvido nessa questão extracampo de justificar a falta de pagamento e etc. E, Bigode, pode ser um cenário de céu, que é o que o Vasco classificar hoje, ganhar uma grana e vencer o Flamengo, ou reverter, ou jogar bem. Sim, eu acho que é competir, né? Ou o inferno, que é uma eliminação hoje, baixa a moral ainda mais pro jogo do final de semana, que o Flamengo é franco favorito. Franco favorito, até pela vantagem que já conquistou no primeiro jogo. Aí você vai ter que começar o Campeonato Brasileiro depois de eliminação do Copa do Brasil por Nova Iguaçu, que é um time menor do que eu não dá nem para comparar, né? É outra prateleira, com todo respeito ao nosso grande laranja mecânica. Então, assim, é uma semana de tensão pro Vasco. Mas eu gostei da prévia, como a Gabi trouxe, a possibilidade do Nuno começar jogando hoje, fazer a estreia dele. Eu acho que esses jogadores, o Lloyd, né? O Lloyd já entrou contra o Flamengo. O Nuno, ele é qual deles? É o português? O Nuno é o português, ele tá do Casa Pia. Bota o Campinho pra mim, é o do Casa Pia, né? Casa Pia, isso. Bota o Campinho, vamos ver. Dizem que é o mais badalado de todos eles. Eu acho que desses que chegaram... Que é o que não podia jogar, porque tava muito calor, tava sentindo mal no treino. Ah, é? Com calor. Coitado. O Duarte falou que era porque era muito frio lá e ele ainda estava adaptando, não estava aguentando. E é calor pra Imagina se fosse lá em Moça Bonita. Não, mas aí não dá, pô. Aí por isso que eu falo, cuidado, Brasil. Bom, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Piton, Hugo Moura, aí vai o Paulinho ou o Matheus Cocão. Na direita, o moleque Ryan, Coutinho, Nuno Moreira fazendo a sua estreia. E na frente, Hélio Pirata, que tá precisando de ajuda. O treinador Fábio Carille. Tem que ter gente ajudando o Verratti, que ele é muito bom, mas a bola tem que chegar, pô. No último jogo em que o Vasco entrou com essa formação, foi quando ganhou do Botafogo em casa. Não apresentou um grande futebol na parte técnica, mas na parte tática, na parte de aproximação, na parte em que o Coutinho teve um pouco mais de liberdade, sem ter aquela obrigação de ter que recompor defensivamente. O Vasco, quando teve espaço, foi perigoso. O Ryan mostrou que pode ser muito, mas muito, como diz aquele narrador, muito insinuante aqui pelo lado direito. O Nuno Moreira, se nesse início fizer 70% do que fez lá no Casa Pia, já vai ajudar o Vasco pra caramba. E ainda poder contar com o momento melhor do Lucas Piton e o Paulo Henrique voltando, né, às atuações do início do ano, o Vasco é muito ofensivo. É óbvio que tem que se proteger, o Nova Iguaçu tem válvulas de escape, o Andrei de um lado, o Xandinho do outro. E ainda também tem o Lucas Cruz, o Lucas Cruz é o 10, com camisa bom 10, jogador. Finaliza muito bem de perna esquerda e é muito consistente taticamente. Um time que chega firme, que não se encolhe. Enfim, o Vasco tem tudo para vencer, tem peças para fazer isso, só que tem que estar com a atitude, com a intensidade, com o espírito de um time que quer transpor o seu adversário. A gente já viu que quando consegue fazer isso, é forte, é perigoso, é o Vasco que todo mundo está acostumado a ver. Quando não, o Nova Iguaçu pode fazer essa estatística, né, Flavinho? Esse retrospecto ser favorável a ele mais uma vez. E, pelo jeito, o Lucas Freitas ganhou uma vaga mesmo do Lucas Oliveira, né? E o Lucas Oliveira já voltou de lesão. E ele vem bem, né? O Lucas Freitas vem bem. Vocês vêm elogiando ele aqui direto, né? E talvez tenha sido a contratação para o sistema defensivo, assim, menos badalado, né? É, verdade. Que veio do Juventude, pertencia ao Palmeiras. Como foi o Bastos no Botafogo. Isso. Eu vi um monte de gente, pô, Botafogo tá de sacanagem, vai trazer um angolano. Lá no início. O cara jogou pra caramba, foi uma das principais peças do Botafogo que tá fazendo falta. E tem uma diferença entre Paulinho e Cocão. Tem. Tem uma diferença entre Paulinho e Cocão. Uma diferença tática. Porque o Paulinho é mais ofensivo, tem uma chegada melhor ao ataque, entra na área para finalizar. Hoje, né? Eu acho. Mas tem que jogar. Eu iria com o Paulinho. Bom, Arte do Carille, o Vasco do Fábio Carille, 11 jogos, 5 vitórias, 3 derrotas e 3 empates, 15 gols marcados, 9 sofridos. Falando de Campeonato Carioca,
É um aproveitamento de 54,5%. E aí, galerinha? GV. Foi o primeiro time do estadual a botar o time principal ou os principais para jogarem. Mas é aquilo que a gente falava, né? A gente há algumas semanas aqui. É o início de um trabalho, a gente entende isso, mas o Vasco começou muito bem quando o time principal foi jogar, fez 2 ótimos jogos, depois teve uma queda, aí agora parece que está começando a dar uma estabilizada. A gente olha agora, a gente vê esse jogo contra o Flamengo no primeiro tempo, que foi um bom primeiro tempo, contra um adversário que não acredito que vai ser a briga do Vasco no Campeonato Brasileiro, não acho que vai ser lá em cima pelo título, mas demonstrou competitividade e isso estava faltando em alguns momentos, mas ainda é muito cedo. Por isso que eu falei aqui no início. Eu acho que hoje a classificação ela é fundamental para o Carille ter mais paz, tranquilidade e poder seguir com o trabalho dele. Porque se acontece hoje do Vasco não se classificar, no sábado tem o Flamengo pela frente, se der a lógica, for eliminado de novo, aí a pressão fica muito grande já para o início de trabalho, o início no Campeonato Brasileiro. Então é complicado, mas eu acredito que esses números ainda vão melhorar, já vê. E falando em números, falando em Vasco, falando em craques, números de Felipe Coutinho para o nosso querido Fernandão, que jogou com o Coutinho no início da carreira do Coutinho. Fernandão era o capitão do Vasco da Gama, onde o Coutinho surgiu. O Coutinho voltou, quer dizer, tem uma interrogação, né? Voltou, Coutinho 25, 7 jogos, 2 gols e nenhuma assistência. Fernandão. São números um pouco aquém do que a gente esperava do Coutinho. Até pelo nível dele. Até pelo nível, só que a gente já falou isso aqui, eu vou repetir. Ele precisa de ajuda, ele precisa que outros jogadores cheguem para fazer essas associações, como a gente vem falando sempre. Vem por dentro, um jogador que saia do lado, vem para dentro do campo. Quando você tem pontas que são mais ofensivos, que conseguem dar um pouco mais de assistência, finalizar, consegue desviar um pouco das atenções. O Felipe não tem tanta necessidade em fazer todas as ações ofensivas da equipe do Vasco. Eu acho que dando tranquilidade para o Felipe Coutinho e parceria, ele precisa de parceria, com a entrada do Nuno, com o Ryan chegando. No jogo que o Ryan veio da seleção, lá contra o União Rondonópolis, em que o Ryan entra no intervalo do jogo, as relações começam a acontecer e o Vasco consegue ser ofensivo. Já para o jogo do Flamengo, ele já tira um jogador de lado, que era o Zuccarello, ele já coloca mais um volante e acaba o Felipe tendo um pouco mais de... Não tendo que voltar tanto, até porque esse volante ele vai ter que fazer a função de marcar o lateral, mas dá um pouco de obrigatoriedade do Felipe ter essa recomposição e não ter essa parceria ofensiva, que é o que faz diferença, na minha opinião. Porque o Verratti não é um jogador de tabela, o Verratti é um jogador de definição. E aí, quando o Felipe não tem esse 1-2, ele precisa que os caras do lado venham fazer isso com ele. Ô, Nando, ontem, muita gente veio falar sobre o programa e tal, futebol, a galera vê a gente, vai falar disso. Aí alguém, eu não sei se foi no corredor ali, eu parei para trocar uma ideia com a galera, alguém falou, a diferença é que o Arrascaeta, por exemplo, no ano passado, voltando de lesão, com o público dolorido, adutor, sem dar pique, ele conseguia render porque ele tocava Bruno Henrique, Paulo Luiz Araújo, o Arrascaeta jogava tipo, na fase que ele estava sentindo, tipo, jogo fim de ano, festivo, sem pique. Trotando, gênio, dá uma trotadinha. Gênio, os dois são... No Vasco ainda não dá para fazer isso pro Coutinho. Troca de time. Pensa aí, vamos fazer uma alusão aqui. Troca os times. Mete Coutinho nesse Flamengo. Isso aí, e o Arrascaeta no Vasco. Só Caraca, bom exercício, hein? Só pra gente entender as parcerias que vão acontecer, as facilidades. O Felipe Luiz já tá no Flamengo desde o ano passado, já conhece os jogadores, os ataques aos espaços, as movimentações ofensivas já são muito melhor treinadas do que o Carille que acabou de chegar. Sim. E que está construindo com os jogadores de ataque chegando agora, o Ryan na seleção, Nuno chegando, Lloyd chegando, Garré chegando. E o Flamengo já tem essas movimentações meio que já treinadas. E eu acho que ele já conhece os jogadores. Sim. O Felipe Coutinho não, é diferente. Não, eu concordo que o entorno do Felipe possa não ajudar tanto. Mas ele está devendo. Ele está devendo. A gente esperava mais. Também. A gente esperava mais dele. Acho que todos nós esperávamos mais dele. Acho que ele esperava mais dele. Ele também esperava mais dele. Eu acho que esse ano, quando você começa uma pré-temporada, e aí existe uma expectativa ainda maior, né? Porque você consegue fazer um trabalho desde o início. Ele teve bons momentos ali no Carioca, em alguns jogos. Lembro o jogo, se eu não me engano, contra a Portuguesa,
que ele foi muito bem, fez um belo gol com característica dele mesmo, mas parece que ainda não conseguiu engrenar. E aí não estou falando só dele especificamente, não. Payet, por exemplo, está devendo. Tem outros jogadores que estão devendo, mas a gente fala mais daqueles que a gente espera mais. Então, eu acho que o Coutinho ele ainda não conseguiu entregar aquilo que a gente minimamente esperava. Também não dá para o torcedor achar, gente, e isso aí é um alinhamento das expectativas. Não dá pra gente achar que o Coutinho vai jogar o que ele jogou na Copa de 2018. Muito bom isso. Não dá pra gente achar que o Coutinho vai jogar o que ele jogou no Liverpool. Porque isso aí já tem 10 anos, 8 anos, sei lá. Mas já tem muito tempo. Hoje o Coutinho está numa outra fase da carreira. Hoje ele está numa equipe bem diferente. Ele tem companheiros diferentes. Então é toda uma questão também de adaptação. Mas que ele está devendo, isso aí eu acho que não tem como negar. Porque a gente espera muito dele. Mas, vamos ver. É difícil falar porque, assim, essa teoria do Fernandão arrebenta com a gente, né? Quando ele fala assim, inverte. Ou então pega o Coutinho e joga naquele Cruzeiro que agora deu ruim, mas é um time de qualidade. Bota num Galo ali pra trabalhar com o Hulk. E aí eu não sei se é entrosamento ou qualidade que falta pro Vasco. Ou os dois, né? Mas é um caminho. Agora, o torcedor vai cobrar do Coutinho, porque quando você dá muita responsabilidade, como é que é o negócio, Fernandão? Grandes poderes, grandes responsabilidades. E teremos confronto carioca mesmo. Nova Iguaçu e Vasco da Gama se enfrentam no Newton Santos. Quarta-feira de cariocas em campo pela Copa do Brasil. Às 9h30 da noite, no Newton Santos, a bola rola para Vasco e Nova Iguaçu. Mais cedo, às 7h, o Fluminense visita o Caxias do Sul, no Estádio Centenário. Para avançar na competição nacional, o Cruz Maltino venceu o União Rondonópolis por 3-0 na primeira fase, enquanto o Laranjão da Baixada deixou para trás o Barcelona de Rondônia. Agora, o Vasco tenta virar a chave após a derrota para o Flamengo por 1-0 no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca. A ideia da comissão técnica foi trabalhar a parte mental dos jogadores para a semana decisiva pela frente. É um mental. Temos que virar a chave agora e pensar só na Copa do Brasil. Jogo decisivo, um jogo só. Não tem espaço para erros. Não é para depois a gente voltar no Carioca. Para o duelo de hoje, o técnico Fábio Carille não poderá contar com Tietê, que lesionou o ligamento do joelho no clássico com o Botafogo e segue se recuperando. Por outro lado, Paulinho, ausência no jogo com o Flamengo no último fim de semana, retorna de suspensão e fica novamente à disposição. Além disso, no setor de ataque, os atacantes recém-chegados Lloyd Augusto, Garré e Nuno Moreira podem ganhar chances no time. O português foi o único que ainda não estreou com a camisa do Vasco. O Vasco também entra em campo nesta quarta pela segunda fase da Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu no Newton Santos. Essa partida acontece às 9h30 da noite. O técnico Fábio Carille também comandou o último treinamento nesta terça. E para esse jogo contra o Nova Iguaçu, o Vasco poderá contar novamente com Paulinho, que cumpriu suspensão automática no jogo contra o Flamengo pela semifinal do estadual. Por outro lado, o volante Tietê, com uma lesão no joelho, não enfrentou o Flamengo e não tem previsão de retorno. Os atacantes recém-chegados, Lloyd Augusto, Garré e Nuno Moreira, podem ganhar chances no time. Os dois primeiros, inclusive, já estrearam com a camisa do Vasco. Lembrando que nesta fase da Copa do Brasil não tem vantagem do empate. Então quem vencer avança na competição. Vamos para o Rio de Janeiro, porta do Newton Santos, porque o Vasco também tem Copa do Brasil antes do segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. É uma Copa do Brasil meio carioca para o Vasco, é verdade. E a Débora Gares traz agora as novidades do time da Colina pra gente, não é isso, Dé? Boa tarde, bem-vinda. Estamos com um probleminha de áudio, não estamos ouvindo a Débora? Daqui a pouco Débora Gares volta com a gente. Vamos no GE. Globo? Joga aqui, Vitão, página pra gente, por favor. Nova Iguaçu e Vasco, todos os detalhes no GE. Globo.
transmissão do Sport TV, vamos fechar a janelinha aqui, a partir das 9h30 da noite, Premiere Sport TV transmite em Nova Iguaçu e Vasco da Gama, jogo da segunda fase da Copa do Brasil, assim como o Lai trouxe, terminar empatado, decisão por pênaltis, os dois passaram na primeira fase, então por isso o mando do Nova Iguaçu, mas o empate leva a decisão para os pênaltis. Carlos Vitor, técnico do Nova Iguaçu, e a Débora Gares com a gente também para mais detalhes dessa partida. Agora sim, boa tarde, bem-vinda, Dé. O microfone ainda está em ritmo de carnaval, hein, Luiz? Acho que voltou sem querer voltar muito, mas agora a gente acertou ele. A gente dá um jeitinho aqui. Boa tarde de novo para você, querido, para todo mundo que nos acompanha. Vasco que teve 2 dias de treino para essa partida, folgou no domingo de carnaval, depois de ter disputado no sábado o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Derrota por 1-0 para o Flamengo. E para o jogo de logo mais, o time deve levar a campo uma escalação muito parecida com essa que enfrentou o Flamengo no final de semana, com uma outra mudança, principalmente a provável estreia entre os titulares do atacante angolano Lloyd Augusto. Ele fez a estreia, jogou pelo Vasco no final de semana, mas entrou no decorrer da partida, ali no segundo tempo, com uns 14 minutos. E agora deve começar entre os titulares. O Vasco que também tem outros reforços, né? Jogadores atacantes que chegaram para essa fase da competição aqui para reforçar o time e também poderão estar à disposição do técnico para essa partida. A provável escalação deve ficar assim, ó: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. No meio-campo, Hugo Moura, o Paulinho, que volta de cumprir suspensão, ou então o Matheus Carvalho, o Felipe Coutinho, o Lloyd Augusto, o Ryan e também o Verrete podem estar nessa escalação titular. O Tietê deve ser desfalque, viu? Porque ele ainda está tratando uma lesão no joelho, então não deve estar à disposição. O Garré, que é um dos reforços, entrou durante a partida, deve ficar no banco de reservas. O Nuno, que é outro reforço, também deve começar no banco de reservas. Eu falei para você que foram 2 treinos essa semana para essa partida no CT do clube, mas o time já está meio acostumado aqui com o tapetinho do Botafogo, do estádio Newton Santos, porque esse jogo contra o Flamengo foi aqui no sábado e o time fez 2 treinos por aqui antes dessa partida também, então talvez não seja grande problema. E um breve retrospecto desse confronto, Luiz. Vasco e Nova Iguaçu já se enfrentaram várias vezes pelo Campeonato Carioca, né? Na Copa do Brasil vai ser a primeira vez. E o Nova Iguaçu tem dado certo trabalho para o Vasco, viu? Nos últimos 4 jogos, 2 empates, 2 derrotas para o Vasco diante do Nova Iguaçu. O último jogo foi ainda na estreia pela Taça Guanabara, empate em 1-1. Mas naquele momento o Vasco estava jogando com um time de reservas. E no ano passado, o Nova Iguaçu eliminou o Vasco na semifinal. Depois de um empate em 1-1 e uma derrota do Vasco por 1-0, tirou o time da disputa do título. Então, assim, tem sido uma pedra no calcanhar do Vasco. Vamos ver como é que vai ser o jogo logo mais. Partida marcada para 9h30 da noite, com transmissão ao vivo no Sport TV. Vamos acompanhar tudo junto, né, Luiz? Um abraço para você. Exatamente. Dé, aproveitando a sua presença, como está a questão de público? Porque no clássico contra o Flamengo, o estádio não estava lotado. E para esse jogo mesmo com o mando do Nova Iguaçu? Então, Luiz, a informação que a gente tem é que até agora foram vendidos cerca de 20 mil ingressos, e o que seria a totalidade dos ingressos que foram colocados à venda. Mas o que a gente tem de informação é que nem todos os setores foram disponibilizados por enquanto. Isso vai acontecer mediante demanda, né? Então não tem uma expectativa de casa lotada hoje não, mas sim a expectativa de um público melhor do que a desse jogo contra o Flamengo. Arbitragem de Anderson Daronco para Nova Iguaçu e Vasco da Gama. Tem Vasco em campo também, né? Outro semifinalista do Campeonato Estadual pela Copa do Brasil. Esse confronto não traz desafios logísticos, né? O Vasco não precisa viajar, como o Fluminense. O Fluminense viajou, como a Ayala destacou, para longe nas 2 últimas rodadas de Copa do Brasil, né? O jogo é no Newton Santos, o Vasco está... É o Vasco que está de mandante? Não, Nova Iguaçu. É o Nova Iguaçu, mas escolheu o Newton Santos, né? O Nuno já não treinou também? Ainda, o Nuno não jogou ainda. Ficou no banco. Ficou no banco, mas o Garré e o Lloyd já sim, mas assim, apenas entraram em campo, porque assim, né? Então, o Vasco, eu não tenho condições de imaginar ainda quem é que pode jogar com o Verrete no ataque. Preciso esperar esses jogadores aí, né, aparecerem, entrarem em campo, jogaram muito pouco, né? 36 minutos, 20 minutos e nada. Então eu quase tenho, a mesma coisa. Eu não tenho. Eu acho que o Ryan foi muito bem,
Acho que o Ryan é um jogador que pode jogar por um lado do campo. E o outro ali vai ficar com esses três, na forma do time jogar. E aí, eu já disse isso aqui, né? Foi durante o Carnaval, que dia é hoje? Segunda-feira. Hoje é quarta-feira de cinza. Você esteve aqui na segunda. Na segunda. Que eu não descarto já a possibilidade de daqui a pouco o Carille montar um Vasco sem Payet e sem Coutinho. Deixando os dois iniciando em banco de reserva. Montar um meio-campo mais fortalecido e, por exemplo, jogando com um trio de ataque. Aí joga com 3 jogadores de meio-campo. Um deles, esse meio-campo aí, Hugo Moura, Jair e Paulinho, eu acho que pode ser, de repente, uma forma. Esse está com cara de ser o meio-campo da temporada, né? Então. E o Carille pensaria em mudar o ataque. Mudar o ataque. Desses reforços. De repente, um desses jogadores poderia encaixar melhor ali pelo lado do campo. E aí o Coutinho ficaria no banco de reservas. Mas daí qual seria o meio-campo? Hugo Moura, Jair? O de hoje. Hugo Moura, Jair e Paulinho. E 3 atacantes. E o Cocão ainda. E aí o Matheus Carvalho, não. 4 volantes. Não. Joga com 3 atacantes. Joga com Verratti, 2 jogadores de lado e esses 3 jogadores no... Sem um meia de conexão. Sem um meia de conexão. Tendo os outros 2, tendo Payet e Coutinho à disposição. À disposição é uma coisa. Mas você fala isso de circunstância para enfrentar o Flamengo? Não, eu estou falando de produtividade. Estou falando de produtividade. Porque, assim, uma coisa é o nome do Payet e do Coutinho, outra coisa é o que eles estão entregando. Mas você não acha que quanto mais eles jogarem, mais próximos eles vão estar de entregar? Se você tirar, aí você acabou com os caras. Pois é, só que estão jogando, o Payet está jogando desde agosto de 23, né? O Payet, sim, é uma mensagem, né, que vai e volta, assim. Mas... O Coutinho, talvez, com a chegada desses jogadores de lado de campo, acho que ele, de repente, pode ganhar aí uma possibilidade, né, de novas oportunidades, ou seja, o futebol dele pode aparecer, né, ele pode até se defender, né, a gente pode até abrir uma defesa aqui para o Coutinho em relação a isso. Poxa, ele sofre porque levanta a cabeça e não consegue ver para quem ele vai fazer um passe. O Verratti muito marcado, né, o Verratti não tem a mobilidade, né, de movimentação como tem um jogador de lado de campo. Então, com a presença de 2 jogadores de lado de campo, ele poderia crescer. É que o Coutinho é um extra classe, né? E no extra classe você sempre acredita, né? Num jogador da categoria dele, você sempre acha que vai acontecer alguma coisa. Eu estava fazendo uma conta aqui, ficam 6 jogadores para 2 posições. Pensando em características e em quem é titular absoluto. A gente não imagina hoje o Carille mexendo no Verratti. Não, claro. Jogador considerado fundamental para o modelo de jogo do Vasco. E aí você tem a dupla citada pelo Aiello, Payet e Coutinho. A pergunta era se dava para jogar os 2 juntos. Agora o Aiello já está questionando se podem ficar os 2 juntos no banco, né? E o Ryan, que apareceu bem. E mais os 3 que chegam, porque os 3 são jogadores de lado de campo. Isso. Né? Daqui a pouco tem a recuperação do Adson, que é outro jogador também de lado de lado. campo. E o Zuccarello também, né? Sim. Outro jogador jovem. Se você falar do elenco, tem Alex Teixeira, tem um monte de jogador que... Né, que o Alex Teixeira não está efetivamente brigando por um lugar. Não, né? não. Estou pensando em quem não tem essa velocidade. Poderia virar titular do Vasco. Ficou muito concentrado pelos lados. Essa briga ficou muito concentrada pelos lados do campo. Ou você tem que mudar a forma toda do time jogar para encaixar as características desses jogadores que já estão lá e os que estão chegando. É que a gente não sabe de Lloyd, Garré, o que você vai tirar também. Né? O que eles veem? Não, só estou pensando, nem estreou ainda. Estou pensando em posicionamento. Como é que eles chegam? Eles chegam anunciados como jogadores de beirada. Sim. O Vasco é o time menos acabado desses gigantes do futebol brasileiro, né? O Vasco realmente está em construção. Menos? Cara. Menos que o Botafogo? Porque não tem elenco, cara. Menos acabado agora? como time, assim. Tem ideia, tem o Carille, você tem um treinador que tem, né, estrategicamente condições de colocar um Vasco competitivo no campo. Mexe em mais posições, né? Eu falo de elenco, o elenco não tem ainda essa troca de técnico do Botafogo no Botafogo me dá essa ideia realmente de você ficar na dúvida, assim, de como é que vai ser esse novo Botafogo. Eu acho que a gente agora perdeu, pode ter perdido aquele Botafogo de 24. Mas agora tem técnico, agora tem time, né? O técnico foi contratado com o argumento de que topou montar o time com o Botafogo Way. Sim.
que é como o John Textor. Com a mentalidade, né? Se refere ao jeito de jogar que ele quer para esse time. Renato Paiva começou agora, né? O trabalho dele no Botafogo. Grana não diz tudo na vida. No futebol, talvez não diga tanto assim, mas, cara, do jeito que está montado o Vasco hoje, o nível de investimento que teve o Vasco, o nível de técnico dos jogadores nos quais ele pôde investir, não é uma questão de querer, de poder mesmo. O Vasco tem problemas sérios, cara. A gente não consegue entender, mas é mais problema para entender exatamente do que qualquer outra coisa. Agora, a questão física hoje pode ser uma dificuldade para o Vasco, porque o jogo com o Flamengo ele foi muito intenso na parte física. O jogo hoje é um jogo que vai exigir também um componente físico, porque é um jogo de decisão, só um vai avançar, só um vai seguir na competição. E não dá para você pensar já no jogo de volta no sábado. Então, assim, na questão física, acho que o Vasco ele já pode chegar no sábado muito desgastado.